Olá turma, todos sejam bem-vindos ao meu canal, o canal Ensinando Matemática, canal do professor Josmar Baixo. Estou aqui com mais uma sequência de questões da CESP, certo? Que nós julgaremos alguns itens acerca dos números naturais, dos números racionais e de regra de 3, beleza? Vamos para a resolução dessas assertivas aí. A primeira assertiva diz o seguinte, ó. Vamos lá, pegar aqui, ó. Situação hipotética. Em uma empresa de TV, a cabo, 12 técnicos que trabalham no mesmo ritmo, 6 horas por dia, atendem toda a demanda de reparo e instalação solicitada pelos clientes diariamente. Entretanto, devido a uma promoção, a quantidade dobrou, a quantidade da demanda dobrou, e a empresa passou a estipular que todos os técnicos trabalhassem 8 horas diárias, 8 horas por dia. Assertiva. Nessa situação, para atender totalmente a nova demanda, serão necessários pelo menos 8 novos técnicos que trabalhem no mesmo ritmo que os demais. Vamos para a resolução, certo? Para essa resolução aqui, eu vou utilizar um método, certo? Vocês já devem ter visto nas redes sociais, que você não precisa saber se uma grandeza é inversamente ou diretamente proporcional à outra. Você só tem que entender o que faz parte do processo e o que faz parte do resultado. O resultado, no nosso caso aqui, ó, é a demanda, certo? E a quantidade de técnicos e a quantidade de horas por dia trabalhado faz parte do processo para a gente construir, para a gente realizar uma demanda. Então, eu tenho processo e demanda. Deixa eu escrever aqui para a gente começar a resolver. Processo, letrinha feia, hein, professor? Processo, e aqui vou colocar trabalho, certo? Que no nosso caso, trabalho é o que a gente constrói, que no nosso caso é a demanda, certo? Então, vamos lá. Processo. Toda vez que eu tento escrever mais bonito, fica pior. Vamos lá. Então, na primeira situação aqui, ó, eu tenho 12 técnicos, certo? 12 técnicos trabalhando 6 horas por dia, para darem conta de uma determinada demanda, que eu não sei quanto é, então eu vou chamar de D, certo? E eu quero saber quantos técnicos eu tenho que contratar a mais, certo? Para, trabalhando 8 horas por dia, 8 horas por dia, darem conta do dobro da demanda, certo? Então esse aqui é o processo que a partir de agora eu vou utilizar para resolver todas as questões envolvendo regra de 3. Então vamos lá. Como é que a gente faz? A gente faz assim, ó. Você pega esse, multiplica por esse, e quando chegar aqui, ó, você multiplica cruzado. Aí você escreve justamente isso aí, ó. Eu vou ter aqui, ó, x vezes 8 vezes d igual. Mesma coisa você faz aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor. Você faz assim, ó. 12 vezes 6. Quando você chegar aqui no tracejado, ó, você desce. Então você vai multiplicar por 2d. Tranquilo? Bem tranquilo, né? Então você vai ficar aqui, ó, 12 vezes 6 vezes 2d. Aí agora você simplifica o que você tem de simplificar. Bem tranquilo, ó. Esse d vai embora com esse d. Ó, 2, eu vou dividir aqui esse 8, vai ficar 4. Esse 4 eu vou simplificar com esse 12, vai ficar 3. Então eu vou ter aqui que x é igual a 3 vezes 6. 3 vezes 6 todo mundo sabe que são 18. Como a gente está procurando técnico, são 18 técnicos, beleza? Aí vamos para a assertiva. Eu vou ter que contratar pelo menos 8 novos técnicos, né? Nessa situação, para atender totalmente a nova demanda, serão necessários pelo menos 8 novos técnicos que trabalham no mesmo ritmo que os demais. Olha, antes eram 12. Para dar conta do dobro da demanda trabalhando 8 horas por dia, são necessários 18. 18 menos 12 dá 6 técnicos. Então eu tenho que contratar pelo menos 6 técnicos. Então essa assertiva aqui, ela está, o gabarito dela aqui é errado. Tranquilo? Quando eu vi esse método aqui, fui estudar, eu achei bem bacana para resolver todo tipo de questão de regra de 3, simples ou composta, ok? A vantagem aqui é que você não precisa estar olhando se é diretamente ou inversamente proporcional. Dá para toda questão. Ok? Vamos para a próxima assertiva. Assertiva número 2. Situação hipotética. Na veiculação de determinado anúncio publicitário em aparelhos de TV digital de resolução 1080 pixels por 720 pixels, a tela aparece dividida em quadrados. Todos, isso aqui é importante, todos de mesma área. Assertiva. Nesse caso, a menor quantidade de quadrados possível é igual a 6. Aí aqui você tem que entender primeiro o que é o assunto. Quando eu estou pedindo aqui, ó,
a menor quantidade, vem logo na sua mente uma questão de múltiplo. Aí como você vê essa palavra menor, você pensa logo em ser MMC. Só que você tem que pensar o seguinte, para eu ter aqui, ó, todo mundo sabe que uma tela de televisão, né, é desta forma aqui. Vou desenhar mais ou menos uma tela. Aqui eu vou ter 1080 pixels, certo? E aqui 720. Como eu quero a menor quantidade de quadrados, então eu tenho que pegar esses números aqui, essas dimensões, e dividir no maior tamanho possível, desde que seja o mesmo tamanho, porque no final todos são o que, ó? Quadrados. Então eu vou ter que achar, na verdade, o maior divisor comum de 720 e de 1080, porque quando eu achar isso, quando eu achar o maior divisor, eu vou dividir no maior cara possível, que vai me dar a maior área possível, e logo, como eu vou ter o maior quadrado de área possível nesse problema, eu vou ter a menor quantidade de quadrados. Então, entendido o problema, você só vai ter que achar aqui nesse caso o MDC entre 720 e 1080. Acho que o mais difícil é isso. Aí depois aqui você faz da forma que você achar melhor. Bom, eu vou fazer assim, ó. Vou decompor 720 em fatores primos. 720 eu sei que é 7 vezes 10. 72 vezes 10. 72 eu sei que é 2 vezes 36. E 10 eu sei que é 2 vezes 5. Já decompus aqui, né, o 10. Só que 36, fazendo aqui, ó. 36 é 6 ao quadrado. E 6 eu sei que é 2 vezes 3. Então fica 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então aqui, ó, eu tenho um 2 aqui, um número 2 aqui e vou ter dois números 2 aqui, né? Dois fatores. Então eu vou ter 2 elevado a 4. Vezes o 3, ó, ao quadrado. E agora o que sobrou, o 5. Então isso aqui é o 720 decomposto em fatores primos. Vamos agora decompor 1080. Mesmo processo, 1080. É igual ao seguinte, ó, 108 vezes 10, certo? 108 eu sei que é 2 vezes 54 e 10 é 2 vezes 5. Esse 54 eu vou trabalhar aqui, ó. 54 eu sei que é 2 vezes 27, ok? E 27 eu sei que é 3 elevado ao cubo. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Aí vem pra cá, ó. Eu tenho um número 2 aqui, um número 2 aqui, fator, né? E tem um fator 2 aqui. Então o fator 2 ele aparece quantas vezes? 3 vezes. O fator 3 só aparece 3 vezes. E o fator 5 só aparece uma vez. Como eu quero o MDC, então eu vou pegar os fatores que são comuns a todo mundo aqui, ó. 2, 3 e 5. Como eu quero que divida os dois números ao mesmo tempo, eu tenho que pegar o de menor expoente. Então, 2 elevado a 4 e 2 elevado a 3. Vai ficar aqui, ó, 2 elevado a 3. 3 elevado ao quadrado e 3 elevado a 3. Vai ficar 3 elevado ao quadrado. E o 5, como só tem um expoente 1 nos dois, fica dessa forma. Então, o MDC que eu estou procurando é o produto desses caras aqui, ó. 2 ao cubo, 8. 3 ao quadrado, 9. E aqui, 5. Quando você fizer essa multiplicação aqui, você vai achar 360. Beleza? Como a gente está falando aqui, ó, que eu disse aqui, né, que o MDC aqui deu 360. Show de bola. Como a gente está falando que 720 aqui e 1080 são os lados, né, são os pixels, as dimensões da televisão, para a gente calcular a área, a gente não achou aqui a área de um quadrado, a gente achou a medida do lado de um quadrado. Se você for fazer 720 vezes 1080, dá um número muito grande, e você for dividir aqui por 360 ao quadrado, vai chegar na resposta. Só que também vai dar muito trabalho. Então eu vou pegar aqui, ó, 360 ou 720 e dividir por 360. Isso aqui dá 2. Então quer dizer que o lado 2 eu consigo dividir em duas partes. E o lado de 720, perdão, a dimensão de 720 eu consegui dividir em duas partes de 360. E o 1080, mesma ideia, quando você fizer essa divisão aqui, você vai encontrar 3, certo? Então eu consegui dividir aqui, ó, a minha televisão, aqui, ó, em duas partes de 360 aqui do lado e aqui em 3 partes de 360. Como tem o mesmo tamanho, a quantidade de quadrados vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não precisava nem pensar esse rabisco aqui, era só você multiplicar. Então a quantidade de quadrados que eu vou conseguir aqui é 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. Então logo, esta minha assertiva ela é o quê? Correta ou certa, beleza?
a menor quantidade de quadrados que eu vou conseguir aqui é igual a 6. Porque para ter a menor quantidade de quadrados, eu vou precisar achar o maior divisor de 720 e 1080. Tranquilo? Vamos para a próxima assertiva. Assertiva de número 3. Essa aqui é bem tranquila. Se uma TV digital possui uma resolução de 1080 pixels de largura por 720 pixels de altura, então o quociente entre a altura e a largura corresponderá a um número decimal que poderá ser representado por uma dízima periódica. A única coisa que você tem que se ligar aqui, ó, é essa ordem, certo? Como eu estou falando em quociente, eu estou falando aqui numa razão. Então eu vou fazer aqui a altura pela largura. A altura é quanto? 720. A minha largura, 1080. Eu quero saber se eu posso escrever esse número aqui como uma dízima periódica. Aí é só você simplificar. Ó. Esse zero vai embora com esse zero. Fica 72 dividido por 108. A gente já fez isso aqui, né? 72 dá para simplificar por 2, que fica 36. 108 dá para simplificar por 2, que fica 54. Aqui, ó, eu vou simplificar por 2 de novo, certo? Aqui fica 18. E aqui fica 27. Ok? E agora eu vou dividir todos os dois por 3. Ó. Aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar 9. Certo? E a gente sabe que quando o número aqui, ó, ele é dividido por 9, isso aqui representa uma dízima periódica. Certo? Essa aqui é a mais simples. Se fosse 1 dividido por 9, a dízima periódica era 0,111 e assim por diante. Qualquer número aqui dividido por 9 vai dar uma dízima periódica. E nesse caso aqui vai ser 0,66 e assim por diante. Logo, essa divisão, esse quociente, eu posso representar ele por uma dízima periódica. Então, novamente aqui, o gabarito dessa questão, ele é certo. Tranquilo? Show de bola. Espero que vocês tenham gostado dessas resoluções. Se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais, se inscrevam que eu estou precisando de inscrito. Tem uma playlist aqui da CESP com várias questões. Abração e vamos para o próximo vídeo.